A verdade é, se você ainda não leu Daisy Jones and the Six, então não crie muita expectativa para esse livro. Oi pessoas, então mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência de leitura com Daisy Jones and the Six. Tá aqui o meu exemplar físico de Daisy Jones and the Six, que esse é o tipo de livro que a gente tem que ler físico e não em e-book, porque tem uma diferença, sabe? Mas antes de eu começar a falar sobre Daisy Jones and the Six, eu já quero pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo que me ajuda bastante, se inscrever aqui no canal e de me seguir em todas as minhas redes sociais. Inclusive, eu mudei o meu arroba, tanto no Instagram quanto no TikTok. Agora é Adaptando Julia e é isso. Vamos começar a falar do livro, né? Todo mundo sabe, Daisy Jones and the Six foi um fenômeno, simplesmente explodiu. E não é para menos que esse livro vai ganhar uma série. Aí não temos informações de quando vai ser lançada, mas aparentemente as gravações já foram finalizadas, ou estão pela metade, alguma coisa assim. Mas enfim, Daisy Jones and the Six vai contar a história da Daisy e do Seis. É isso. Talvez seja um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. O livro ele começa contando a história apenas da Daisy e apenas do Seis. Separadamente, Daisy Jones e o Seis não tem nada a ver no início da história. Eles são pessoas completamente diferentes que vivem vidas diferentes, mas parecidas ao mesmo tempo. Daisy Jones encontrou o Seis, ou os Seis encontraram a Daisy Jones. Não, né? Eles se encontraram ali neste mundão do rock e aconteceu o que tinha para acontecer. Mas antes de acontecer tudo isso, a gente vê separadamente as histórias e os problemas que cada um deles enfrenta, assim, estando nesse mundo do rock. Os Seis já estavam nesse mundo do rock muito mais a fundo do que a Daisy no começo do livro. Então a gente vê que a vida deles era um pouco mais, não digo complicada, mas era um pouco mais diferenciada do que a da Daisy, porque mesmo não estando no mundo do rock nesse início do livro, ela ainda passa por coisas muito parecidas com o que os Seis passam, né? Principalmente ali o Billy. Então, no começo do livro, a gente vai ver essas histórias separadas e elas ficam separadas por bastante tempo até que começam a se encontrar, tu começa a ver algumas coisas ali e tal. E quando eles finalmente se encontram, aí começa a história deles sete, no caso, todos juntos como uma nova banda, uma nova sensação do rock norte-americano nos anos 70, que sim, simplesmente hypadíssimo, todo mundo queria saber da Daisy Jones and the Six, todo mundo queria ouvir, todo mundo queria autógrafo, todo mundo queria show, eles eram a sensação, a maior banda do momento, entendeu? E falando isso parece que eu tô contando a história de uma banda de verdade, mas não, na verdade é só uma história, não um livro, não é mesmo? Olha só, que interessante. Mas gente, o livro ele é isso, tá? Daisy Jones aqui, os Seis aqui, olha só, se encontraram aqui no meio. E a partir disso eles viram 7 pessoas, uma banda que domina basicamente as paradas musicais do mundo inteiro. E é isso, vai contar a trajetória deles enquanto pessoas separadas, enquanto banda, e depois, assim, depois, entre aspas, da banda, a gente não chega a ver muito disso depois da banda, né? O foco do livro é contar a história deles enquanto tava ali neste meio do rock. O que acontece depois não temos muitos detalhes. E o livro é isso. O livro é isso. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, é só isso? Sim. Então vocês devem estar tipo, então não vale a pena ler esse livro. Mas é aí que vocês se enganam, tá? Eu acho sim que vocês não devem criar nenhuma expectativa pra leitura de Daisy Jones and the Six, que foi o que me ocorreu, tá? Eu queria ler esse livro, ele hypou muito e eu geralmente não gosto de ler as coisas quando elas estão hypadas, porque isso me faz ter uma expectativa muito grande. Então eu acabo deixando de lado e quando passa o hype eu olho e eu falo, ok, é isso. Quando passa o hype, eu já perco a vontade, mas às vezes eu resolvo dar uma chance. E nesse caso eu recebi de presente, então eu iria dar uma chance mesmo se eu não quisesse. E ainda bem que eu dei essa chance, né? Até porque a Larissa gosta muito desse livro, ela me mandou uma mensagem muito bonitinha falando que ela esperava que eu gostasse desse livro tanto quanto ela. E isso aconteceu, eu gostei
muito de Daisy Jones and the Six, muito mesmo. Mas por que vocês não devem criar nenhuma expectativa pra isso? Porque eu, quando via todo mundo falando do livro, eu imaginava que o livro tinha algo super, ultra, mega, hiper original, que era algo super, ultra, mega, hiper diferente, que eu nunca vi. E ok, eu nunca li um livro com um plot de contar a história de uma banda, mas não necessariamente é algo original. Mesmo que eu não tenha lido isso, gente, eu já acompanhei outras bandas, podem não ter sido bandas de rock, mas eu já acompanhei histórias de bandas. Então não é algo que eu desconheça, não é algo que eu nunca vi na minha vida, assim como muito provavelmente não é algo que você nunca viu na vida. É algo que todo mundo viu, todo mundo sabe, assim, tipo, muitas vezes a gente acompanha, não precisa ser uma banda, pode ser um cantor, a gente sabe mais ou menos o que acontece na trajetória dele, a gente vê as notícias rolando por aí. Ou às vezes a gente realmente gosta de acompanhar e a gente vê cada passo da vida da pessoa, né? Um pouquinho meio obsessivo. Mas não é algo que eu nunca tenha visto, nunca tenha feito, né? Acompanhar a história de uma banda. Então, quando eu via todo mundo falando do livro, eu não imaginava que só fosse contar a história da banda. Eu sabia que contava a história da banda, mas eu não imaginava que fosse só isso. Eu achava que era algo muito, muito diferente, algo que eu nunca tinha visto. Mas não é. Então, assim, é por isso que eu indico que vocês... por isso que eu indico não. Por isso que eu digo que vocês não podem criar muitas expectativas. Porque se vocês esperam algo que vocês nunca viram, não é aqui que vocês vão encontrar. Porque esse livro é uma coisa que a gente consegue ver na vida real. E é por isso que todo mundo olha pra Daisy Jones and the Six e sente que eles realmente existiram, tá? Esse livro aqui, ele me passou essa vibe de que Daisy Jones e o 6 realmente existiram. Mas o que fez todo mundo gostar desse livro? Eu vou contar um pouquinho aqui, né, o que, pelo menos pra mim, me fez gostar tanto do livro. E vou deixar aqui os gatilhos do livro pra vocês também, porque tem muitos. Eu vou deixar o livro aqui do lado, não vai aparecer, mas enfim. O que temos de mais original nesse livro é a maneira como a história é contada, né? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas pra quem não sabe, a história é contada em forma de entrevista. Isso é um ponto que pegou, porque isso torna a perspectiva muito real e a autora, ela pega muitos detalhes, tá? Então, assim, a gente tem aqui um livro que tá contando, tipo, tem, por exemplo, em tal ano aconteceu tal coisa, e aí tem os personagens falando sobre esse acontecimento, a opinião deles, o ponto de vista deles, por que aconteceu tal coisa entre eles. E isso foi muito interessante, porque eu juro pra vocês, eu conseguia ver exatamente a Daisy sentada numa cadeira, um pano de fundo preto atrás dela, e ela contando aquele acontecimento, e quando mudava de personagem, trocava, na minha cabeça eu trocava exatamente o mesmo fundo preto, mas uma pessoa completamente diferente. E assim, eu não tinha todas as características do personagem, porque eu geralmente não consigo imaginar rosto e coisas assim, mas eu sabia que tinha gente diferente, eu conseguia, eu não sei explicar pra vocês, mas era como se eu estivesse vendo uma entrevista, um documentário de verdade. Eu sentia muito isso mesmo, assim, sabe? Quando eu terminei esse livro, eu fiquei tipo, meu... Isso aconteceu, eu vi esse documentário ontem, só que eu não vi nada, sabe? Eu só tava lendo o livro. Isso foi original, isso foi interessante, né? No começo, claro, esse negócio de ter vários personagens falando sobre o mesmo assunto era meio estranho, porque eram vários personagens que ficavam tipo, poxa, quem que é essa pessoa aqui? Entendeu? Eu levei, eu acho que umas 40 páginas pra entender quem era quem. Não que não é muito, mas ainda assim, levei umas 40 páginas pra entender quem era quem quando se tratava ali, né, do 6. E a autora, uma coisa que ela fez muito foi, tipo, foi fácil, assim, conseguir identificar quem era quem, porque na maneira como o personagem fala e a ambientação que a autora te dá, torna muito fácil de tu imaginar a pessoa com as características falando daquele jeito, fazendo gestos enquanto fala. É uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, mas a autora conseguiu dar características no modo de fala de cada um dos personagens, e que eu me lembre, tem 10 personagens que aparecem bastante na história, que é ali, né, a Daisy, o 6, a amiga da Daisy, e os produtores ali. Então, assim, só aí são 10 personagens e tu consegue diferenciar facilmente, assim, depois do primeiro capítulo ali, tu já consegue diferenciar facilmente quem é quem.
porque a autora coloca coisas, eles têm características na fala que são muito, muito, muito visíveis. Eles têm características enquanto personagem, enquanto roupa, que são muito visíveis. E tudo bem, mesmo que esteja ali, tipo, Billy, a frase, Daisy, a frase, tu ainda consegue saber, sabe? Tu consegue ver que a autora colocou um esforço em fazer uma diferença entre eles. E uma coisa que eu gostei muito quando eu percebi, mas muito mesmo, é que em determinados momentos os personagens estão falando sobre o exato mesmo acontecimento, né? Tem uma cena que o Billy e a Daisy estão falando sobre uma música que eles compuseram. Assim, o exato momento em que eles, a exata situação que eles estavam compondo essa música. E o que o Billy fala não bate com o que a Daisy fala. E tudo bem, sabe? Isso tu poderia olhar e falar, nossa, mano, mas o que essa autora tá fazendo aqui? Tipo, ela não sabe nem o que ela tá fazendo aqui. Só que se tu parar pra pensar, gente, nenhuma história que a gente conta na nossa vida vai bater exatamente com a que a outra pessoa conta. Porque, tipo assim, pra começo de conversa, quando o Billy e a Daisy estão contando essa história, já se passou, 27 trilhões de anos que aquele dia aconteceu. Então eles não se lembram exatamente como aconteceu no dia. Então o que a Daisy fala não bate com o que o Billy fala porque as memórias deles são diferentes. E assim, no primeiro momento que eu vi isso, eu falei, nossa, olha aí o Billy tentando sair por cima. Só que daí depois eu parei e falei, mano, se eu parar pra contar uma história que aconteceu semana passada, eu não vou contar exatamente como aconteceu semana passada. Quem dirá se eu fosse contar uma história que aconteceu 10, 20 anos atrás? Não tem como ficar exatamente igual, não tem como eu e sei lá, minha mãe contar exatamente a mesma história, porque a gente tem percepções diferentes, memórias diferentes. Então, quando eu vi a autora fazendo isso, eu achei genial, porque ela focou nos detalhes. E assim, esse livro aborda assuntos importantes como relacionamento abusivo, o uso de drogas, fala sobre aborto também. O que mais tem, tá? Se vocês têm gatilho com o uso de drogas, não leiam esse livro ou tomem muito cuidado ao ler esse livro, porque o que mais tem do início ao fim é sobre isso, porque nos anos 70 isso era uma coisa normal. Eu não tenho gatilho com isso, mas eu me incomodei, porque assim, não vou dizer na minha cabeça, mas eu entendo como algumas pessoas acabam nesse mundo das drogas, mas ao mesmo tempo eu não entendo, sabe? E tipo assim, as pessoas podem ter os problemas dela e tá tudo bem, isso eu consigo entender, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é um conflito que eu tenho na minha mente, sabe? Então quando eu tava lendo me incomodou, mas naquela época era uma coisa normal e hoje em dia, por mais que a gente fale de todos os problemas que isso traz, de certa forma ainda é uma coisa normal. Ainda tem gente que passa por situações como essa. Então, é um assunto que a autora aborda bastante. Então, se você tem gatilho com isso, toma muito, muito cuidado. Mas assim, esse livro, de verdade mesmo, ele é incrível, ele tem uma ambientação incrível, os personagens são interessantes, a maneira como é contado é interessante. Tem um plot twist interessante no final, que eu achei genial, eu achei muito bom, eu falei, perfeito. Enfim, tem muita coisa boa nesse livro, só que ao mesmo tempo ele é só uma história normal. Uma coisa que você vê a hora que você quiser. Se você chegar e procurar documentário sobre Ariana Grande, se você abrir a Netflix, tem lá a Ariana Grande mostrando como é o show dela, os backstage dela e coisa assim, ela tem um filme lá. Não vi, mas sei que tem. Então assim, é uma coisa que vocês encontram em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que vocês encontram em qualquer lugar. Então esse livro, ele é incrível, ele é tudo de bom, mas não adianta ter expectativas super, hiper, mega altas, porque é uma história normal. Eu não sei se vocês me entenderam, mas eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece daquele like, me ajuda bastante, de se inscrever no canal, de deixar nos comentários o que vocês acharam sobre esse Stranger Things. Vocês concordam com a minha opinião? Vocês vão ler? Vocês não vão ler? E aí? Como é que foi? E eu vejo vocês no próximo vídeo.